E a gente começa o programa fazendo uma reflexão com o pastor Antônio Fontes, porque afinal, nesse corre-corre do dia a dia, tanto estresse, a gente para muito pouco para tirar um tempo e ouvir o que Deus quer nos falar. Vamos ver o que ele tem para a gente hoje no quadro Palavra de Vida. Palavra de vida. Oferecimento Frimeza, tem gosto de amizade. Hoje eu quero falar sobre um assunto que eu julgo muito importante. Eu quero falar sobre a importância da repreensão. A repreensão é algo que ninguém deseja. Quem é que gosta de ser repreendido? Pense bem um pouquinho. Quem é que gosta de ser chamado a atenção? Em via de regra, nós somos chamados a atenção por conta dos erros que cometemos, das falhas que cometemos. E quando nós cometemos estas falhas, estes erros, naturalmente, nós nos tornamos passíveis de repreensão. E nós sabemos muito bem o que significa a repreensão e o aborrecimento que ela nos traz, a indignação que ela nos traz. Ela mexe com o nosso orgulho, mexe muitas vezes com o nosso ego e também com a nossa vaidade. E todos nós sabemos o que é isso, porque já passamos por situações assim. Desde a mais tenridade, ainda sob a liderança e o domínio dos nossos pais, quantas vezes não fomos duramente repreendidos por eles, exatamente por termos desobedecido ou feito alguma coisa errada. Mas você há de reconhecer que foram justamente essas repreensões tão oportunas que fizeram de você a pessoa honrada que você é hoje. Não é isso mesmo? Você age como age hoje, você se comporta como você se comporta por conta das orientações e até mesmo dos puxões de orelha que você recebeu no passado, por parte dos seus pais, dos seus avós, daqueles que tinham a responsabilidade de orientá-lo. Eles cumpriram cabalmente o seu papel. E a repreensão, ela é importante para a nossa vida. Nós crescemos e nos aperfeiçoamos na medida em que nós somos exortados, na medida em que somos disciplinados, na medida em que somos repreendidos. Mas será que a Bíblia tem alguma coisa a nos dizer sobre isso? Será que a Bíblia traz para nós alguma orientação sobre o valor da repreensão e o que ela significa para nós? Claro que sim. A Bíblia é maravilhosa e ela aborda tantos assuntos importantes, e esse é um deles. Nós vamos ver, portanto, em Provérbios, no capítulo 12, e se você tiver agora com uma Bíblia aí do lado, perto de você, você pode abrir a sua Bíblia. Ou então você vai fazer o seguinte, você vai memorizar a referência que eu vou dar aqui, e você depois, você vai buscar a Bíblia e vai olhar para saber se de fato as coisas são assim, não é? Olhe lá então, Provérbios, no capítulo 12, no verso 1, Provérbios 12, 1. E o que é que nos diz Provérbios 12, 1? O que é que a palavra do Senhor, veja bem, é a Bíblia, a palavra de Deus que nos ensina, nos instrui nesse momento. E o que é que ela diz para nós então em Provérbios 12, 1? Ela diz assim: quem ama a disciplina, ama o conhecimento, mas o que aborrece a repreensão é estúpido. Olha só o que a Bíblia diz. Aquele que aborrece a repreensão, isto é, aquele que despreza a repreensão, aquele que não valoriza aquele momento tão importante quando nós estamos sendo chamados à atenção, quando nós estamos sendo disciplinados, quando pegamos aquele puxãozinho de orelha, como ele é importante. Estúpidas são todas aquelas pessoas que aborrecem a repreensão, que desprezam a repreensão, que acham que ela é algo que não pode ajudá-los em nada. Aquelas pessoas que se aborrecem ao ponto de maldizer aquelas pessoas que os repreendem e que os disciplinam. Você prestou bem atenção no que diz a Bíblia? E você ouviu o que diz a palavra do Senhor para nós? Quem ama a disciplina, ama o conhecimento. Mas aquele que aborrece a repreensão é estúpido. Por quê? Porque a repreensão, ela nos ajuda a repensar a nossa própria conduta. É uma oportunidade que é dada a nós para recolocar
o nosso bondezinho no trilho, colocar o nosso carrinho na estrada certa, no caminho certo, colocar os nossos pés na trilha certa. A repreensão sempre ela vem quando nós estamos no caminho errado, mas a repreensão vinda da parte de Deus, e especialmente pela palavra do Senhor, ela vem a nós justamente para nos colocar no caminho certo. Portanto, não repreenda, não aborreça a repreensão, não despreze aquele puxãozinho de orelha, aquela palavra que vem a nós, que muitas vezes nos machuca, fere os nossos brios, não é? Agride frontalmente o nosso ego. Ela é importante. É importante para quê? Para nos fazer voltar ao caminho do Senhor. Talvez você esteja pensando assim agora: como nós estamos precisando ser repreendidos, como nós precisamos de uma palavra de exortação, como nós precisamos daquele puxãozinho de orelha para nós voltarmos ao caminho do Senhor. Avalie a sua vida, avalie a sua conduta, analise o seu próprio comportamento e não despreze a repreensão. Muito pelo contrário, faça dela exatamente um instrumento para que você volte a viver de uma forma agradável a Deus. E vivendo assim, você vai desfrutar de tudo aquilo que Deus tem reservado para todos aqueles que o amam. Que Deus te abençoe. Tudo fica diferente quando a gente crê, quando a gente sente que só em Deus existe solução pro que não se vê. Daí as coisas mudam e se fazem novas a cada instante. Uma paz tão grande invade e toma conta de repente. Entregar-lhe o segredo sem medo, todo o coração, incertezas, anseios, a vida em suas mãos. Descobrir-se alcançado e cativo no seu grande amor, sem reservas a cada momento, ser teu Senhor. Ser teu Senhor. Palavra de vida. Oferecimento Frimeza, tem gosto de amizade.